Continuidade. Giuseppe Chiaroni. Existe um cão que ladra quando eu passo, como se visse um bêbado, um mendigo. E, no entanto, esse cão foi meu amigo, como tantos amigos que ainda faço. À noite, com que alegre estardalhaço, vinha encontrar-me no portão antigo, enquanto a dona vinha ter comigo, e, sorrindo, apoiava-se ao meu braço. Hoje ele faz com outro a mesma festa, e ela o mesmo carinho, tão honesta, como se nem notasse a transmissão. Eu rio dessa triste brincadeira, mas quando a mulher é traiçoeira, não se pode confiar nem no seu cão. A TV Dedê, a TV da casa de vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo José Góes, fisioterapeuta, mestre em saúde coletiva, dor na coluna e alterações posturais, doutorando em biotecnologia, reparo tecidual, proprietário do Instituto de Tratamento da Dor, professor e escritor. Seja bem-vindo. Ô Zé, obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com você hoje para a gente bater esse papo, né? Eu, igual a toda meninada, quanta travessura eu fazia, jogo de botões sobre a calçada. Eu era feliz e não sabia. Esses versos são do poeta Ataúfo Alves, onde ele retrata a infância. Como é que foi sua infância? Minha infância foi uma maravilha, né? Inclusive, assim, a gente teve outra infância, né? Na década de 80, muito diferente de hoje. Eu sou natural de Acopiara e logo fui para Oroz. Então, minha infância toda foi em Oroz. E foi uma infância maravilhosa, não tinha tanta tecnologia, não tinha celular com smartphone, videogame. Eu tive a oportunidade de brincar de bila, eu tive a oportunidade de brincar de peão. De peão, solta-raia. Solta-raia. Eu tive a oportunidade que hoje, se a gente pensar aqui na nossa cidade, Fortaleza, você não encontra nem um pedacinho de terra para brincar de peão, né? Para brincar de bila. Hoje as crianças são todas assim, dentro de YouTube, dentro de celular, com jogo, né? Às vezes não conhece nem a brincadeira de peão, ioiô. Ioiô, bila, solta-raia, né? São coisas que hoje ninguém vê, infelizmente, nas ruas da cidade. E assim, já trazendo um adentro aí, eu como profissional de saúde, eu estava conversando essa semana com meu filho com 11 anos, tá com o exame de sangue todo incorreto, muito colesterol, você acredita, glicose lá em cima, 11 anos de idade. Eu tô levando ele para passear, eu estava falando para ele justamente isso daí, que na nossa época, todas as nossas brincadeiras eram com esforço físico, né? Isso. Então corria, era pega-pega, era peão, era bila, né? Era jogava bola na rua. Hoje, como é que é a infância? A infância só brinca ali no colégio, um joguinho de bola, mas em casa é sentado, né? Sentado no computador, sentado no videogame. E aí até a parte da saúde mudou completamente, né? E aí você veio aqui para Fortaleza, lá de Oroz, e começou a estudar. E como é que você descobriu a fisioterapia? Então, eu vim em 92. Eu estou aqui em Fortaleza desde 92. E a fisioterapia eu descobri porque eu queria fazer um curso da área de saúde, né? E na época, que foi em 98, eu já namorava com minha esposa. E aí, na época, eu fazia muito vestibular para medicina, né? De correr para fazer vestibular em João Pessoa, em São Luís. E uma dessas idas, tá? Aí eu decidi fazer fisioterapia. E aí, quando eu entrei no curso, eu já vi que era aquilo ali que eu queria. A gente conseguiria ajudar muitas pessoas. E é o que a gente faz aí no nosso dia a dia. Quando a gente termina a faculdade, nós somos ávidos para arranjar um emprego, para transmitir os conhecimentos, né? E ganhar também dinheiro, né? Mas sempre tem aquele impacto de não ter experiência, do primeiro emprego, né? Como é que você conseguiu ingressar no mercado de trabalho? Foi muito difícil? Zé, eu não passei por isso, porque eu sempre gostei de ser... Eu tenho uma estatura, tá? Eu tenho estatura de 1,60 m, tá? Sempre fui o menor da minha turma, sempre fui
para jogar bola, eu tinha que ser muito bom, né? Isso. Então, imagina, um cara com 1,60 m, para jogar basquete, ele só jogaria se fosse muito bom. É. Eu sempre tive nos times, né? Pois não. Então, assim, tudo que eu fiz na minha vida, eu tive que superar, tá certo? Quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro semestre, eu já estava fazendo curso de imaginologia. No meu segundo semestre de faculdade, eu já estava apresentando trabalho em outras faculdades. Então, naquele momento, lá na universidade, eu lembro que no segundo semestre de faculdade, eu já estava apresentando trabalho científico na Universidade Federal. Naquele momento, a coordenadora do curso juntou os professores do curso para me apresentar. Então, aí, minha vida profissional ela já começou no primeiro semestre, no segundo semestre de faculdade. Eu já era monitor de anatomia, eu já dava aula particular de anatomia, imagina, né? Na disciplina de anatomia, muita peça com nome diferente, com cadáver. Os alunos tinham muito medo, né? Isso. E aí eu cobrava, cara, R$3 para dar 1 hora de aula no cadáver, nas horas vagas. Só que eu só ia se tivesse 15. Então, olha só, em 1 hora eu ganhava R$45,99. Então, muita gente já me conheceu desde o começo da faculdade. Quando eu me formei, eu já estava no mercado de trabalho. Quando eu me formei no meu primeiro ano de formado, eu já era capa do Diário do Nordeste. No segundo ano de formado, eu já estava na Rede Globo, eu já estava no Bem-Estar, eu já tinha passado por todos os canais de televisão. Eu sempre fui muito conhecido da minha área, mas porque eu sempre plantei lá no início, lá no primeiro semestre da faculdade. E a tua experiência como professor foi gratificante? Então, sou professor até hoje, né? Eu comecei a dar aula já no meu segundo semestre de faculdade na monitoria de anatomia. E depois eu tive a oportunidade de, quando me formar, aí eu entrei numa universidade para ministrar aula na graduação e também tive a oportunidade de dar aula nesse Brasil quase todo. Então, ó, Roraima, Rondônia, Porto Velho, Porto Alegre, esse Brasil quase todo eu já rodei. Então, todo final de semana eu estava num estado diferente dando aula. E isso foi muito bacana, porque a gente conhece muitas culturas, conhece muita gente, né? Esse dia, eu estava andando na beira-mar com minha esposa, aí tinha um camarada encostado num poste. Aí, quando eu vou passando, ele me abordou. Aí eu disse, o que vai acontecer? Eu vou ser assaltado. Ele disse, não, rapaz, eu quero só bater uma foto com você, porque eu assisti uma palestra sua em Salvador, no Congresso Internacional de Fisioterapia. Então, como professor, é uma paixão muito grande. E qual é a tua experiência com Deus? Bom, eu virei evangélico em 95, tá? E de 95 para cá eu sou muito engajado na minha prática cristã. Hoje a minha esposa, a gente lidera grupos de casais na nossa casa, mas é um desafio, tá? Então assim, você ser cristão, não é fácil. Você tem algum depoimento para dizer aqui para nós, alguma coisa que você passou, dificuldade, alguma doença, alguma coisa que você superou? Amigo, esse programa é só de 50 minutos, é? Porque se eu for começar a contar... Tá, não, mas a gente podia fazer um resumo, só para a gente ilustrar, né? Aqui a gente vai passar algumas horas falando. Bom, vou falar dos casos famosos, tá? Isso. Os casos famosos, em 2015, eu tive um aneurisma hemorrágico. Então, isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui foi um aneurisma hemorrágico. Nessa época, eu viajava muito. Todo final de semana eu estava num estado diferente desse país. No dia que eu tive o aneurisma, na semana anterior, eu viajei por 4 estados diferentes, ministrando palestra. E no dia que eu tive o aneurisma, eu comecei a trabalhar na clínica, era 3 horas da manhã, tá? Quando foi meu dia, uma das principais artérias do cérebro romperam e eu tive, com meia hora eu entrei em coma e com 24 horas depois eu estava operado. O médico falou que, assim, se ele não tivesse me operado naquela hora, eu não teria mais 2 horas de vida. E foi um caso muito complicado, porque no hospital geral aqui de Fortaleza, no dia, o hospital estava sem energia e só tinha energia num centro de saúde, numa sala, num centro cirúrgico e na UTI por conta do gerador. O hospital estava sem água e só tinha um médico do Norte-Nordeste que poderia operar meu caso. E ele estava lá. Então, a família foi chamada para se despedir, porque disseram que a probabilidade de escapar era praticamente zero e sair sem sequela era praticamente impossível. Eu saí, estou aqui, 24 horas depois eu acordei dessa forma. Essa foi a primeira.
Como Mas você atribui isso aí à sua vida intensa de trabalho? Muito trabalho, muito trabalho. Uma alimentação Viajava assim, muito, alimentação péssima. péssima, né? Sem fazer exercício, sem fazer atividade física. E foi isso. Essa foi a doença mais grave que eu tive, tá? Que foi Mas o isso aí aneurisma. serviu de exemplo para você dar uma reformulada na sua vida? Então, Ou não. você continuou? Então, não serviu. Eu continuei da mesma forma. Eu não sofri praticamente nada, porque eu entrei em coma, acordei 24 horas depois de operado. Quem sofreu muito foi minha família e os amigos que foram lá para o hospital se despedir, né? Bom, 2 anos depois eu tive um câncer. Aí eu tive linfoma. Nesse período eu também estava da mesma forma. Correndo muito, trabalhando demais. muito, todo final de semana dando palestra em estados diferentes. O câncer já fez refletir um pouco mais, porque eu fiz quimioterapia, eu fiz radioterapia, fica naquela situação se vai morrer ou se não vai no primeiro mês, né, se quimioterapia vai dar certo. Então o câncer fez refletir um pouquinho mais. O câncer foi a doença média. Média? Porque a mais grave foi o aneurisma, né? Certo. Mais grave. O câncer foi o médio. Aí teve a mais simples. A mais simples foi a que realmente me fez refletir mais. Foi o Covid. 2 anos depois, em 2021, eu estava terminando o tratamento de câncer, já tinha terminado quimioterapia, rádio, mas estava tomando ainda Mabitera, que é uma medicação que deprime o sistema imunológico. Eu estava fraco. E aí tive o Covid, qualquer doença que eu tinha era muito grave, né? E o Covid me tirou uma situação em que as outras não tiraram. O Covid me tirou o oxigênio, né? Então, quando eu fiquei sem oxigênio, que precisei ir para o hospital ficar dependente de oxigênio, aí que você realmente passa a refletir, poxa, eu vou morrer, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que diminuir meu trabalho. Então, a doença mais simples de toda foi o Covid, né? Mas foi a que mais lhe impactou, né? A mais impactou. Mas agora você mudou radicalmente Eu mudei algumas coisas, tá? Por exemplo, eu praticamente não viajo mais. Então, os convites que eu tenho para viajar, para dar palestra em congresso, para ministrar curso em pós-graduação, eu faço pouco, tá? Só para algumas cidades que ainda não conheço, se for um evento grande, eu sou escritor, então tenho meu Atlas, que eu sou muito convidado por isso. Então, olha só, agora em janeiro eu estou indo para a Feira de Santana, ministrar uma aula numa pós-graduação de osteopatia, mas isso eu praticamente já não faço mais. Família, Fortaleza, casa, clínica e por aqui mesmo. Aproveitando aí, eu queria que você mostrasse o seu livro aí para os nossos telespectadores. Então, isso aqui falar sobre ele. Isso aqui foi um presente que eu tive de sala de aula da graduação. Eu sou professor de anatomia desde 99, né? Ali, Marcos, ó. E ministro aula de anatomia desde esse período da faculdade. Isso aqui foi um presente que eu tive, porque isso aqui foi um trabalho de sala de aula. Eu pedi para os alunos se pintarem. Então, assim, eu era professor também da disciplina de traumatortopedia, e eu pedi para os alunos se pintarem. E aí, a cada semestre, eles vinham com as pinturas mais bonitas, sabe? Arrumaram tintas diferentes, e aí a parada foi ficando assim. Olha que lindo, isso aqui é pintura no corpo humano. Ó. Isso aqui é pintura. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo é pintura. A gente foi para o estúdio. E aí eu disse, poxa, então vamos transformar isso aqui em livro, tá certo? Muito bacana, aí eu peguei muito meu original, aluno, né? Que é o Diego, que inclusive mora bem pertinho daqui, tá? E o Diego fez todos esses desenhos. Ah, não, aqui já não é pintura no corpo humano, não. As pinturas no corpo humano são aqui, ó. Tá certo? Certo. Mas, poxa, já que a gente consegue fazer isso, vamos fazer também outros tipos de pintura. Então, tudo isso aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui talvez tenha 10% de computador. Então, tudo isso aqui é pintura mesmo, no papel. Muito bacana, né? Muito bacana. Que seu filho também pintou, né? O Alexandre, ele... Então, isso aqui é arte. Ele gosta. Legal. Isso. E é um Atlas de Anatomia, que é um Atlas clínico. Então, a gente fala também, ó, de exames. A gente fala também de exames de termografia, de raio-x, tá? Isso aqui foi o fruto de anos 20 de anos trabalho, aí, né? dando aula de anatomia. E, José, me diz uma coisa, Góes. Como é o esporte na sua vida? Como tratar, lidar com atletas e conseguir recuperá-los? Qual é a sensação que você sente depois de recuperar um atleta? Então, esse ano agora que passou,
eu passei por um aperreio muito grande, sabe? Porque eu estava atendendo um jogador do Ceará, do futsal, e a gente tinha os dois melhores times do futsal aqui do estado do Ceará, desse ano agora 2023, era o time do Ceará e o time de São João de Jaguaribe. Inclusive, São João de Jaguaribe, ele ganhou tudo esse ano. E eu estava recuperando o principal jogador do Ceará, que era o João César. Certo. E comecei a tratar o João César na terça-feira, o jogo era no sábado, ele não ia jogar. Tratei na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Na sexta-feira ele não conseguia chutar uma bola. Muito machucado, muito lesionado mesmo. Ele já tinha anunciado para o clube que não ia jogar. E eu falei assim, cara, você tem que jogar, você tem que pelo menos ir para o banco, porque você é uma figura muito importante para o clube e você tem que estar lá. E ele disse, não, mas eu não consigo. Então vou fazer o seguinte, que horas eu vou jogar amanhã? 10 da manhã? A gente se encontra na clínica aqui 7 horas. 7 horas eu vou atender você de novo, vou botar você para jogar. E assim foi. Atendi ele, 7 horas da manhã. Saímos da clínica para o jogo. Eu fui assistir como convidado. E eu fiquei atrás do banco do São João de Jaguaribe. Só que eu atendo quase todos os jogadores do São João de Jaguaribe. Quase todos são meus pacientes. Faltando 3 minutos para acabar o jogo, o João César fez o gol que virou o placar e que eles ganharam o jogo. E eu fiquei morrendo de vergonha porque o João veio na arquibancada balançar o lambrado, agradecer a mim e eu querendo me esconder porque estava atrás do time do São João Jaguaribe, que eu era o trabalhando quase todo. Então, assim, o futebol é muito legal, o futsal é muito legal. Eu trabalho com várias modalidades esportivas, eu confecciono palmilhas, com sistema de amortecimento para corredor, para triatleta. O futebol e o esporte é muito bacana. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com atletas muito importantes, tá? Que a gente vai colocar uma foto aqui vai pra exibir gente... aí, tá certo? Bom, esse aqui é o Fluminense aqui, isso aqui foi... É porque hoje o Fluminense vai jogar com o Manchester City. Então, eu sou flamenguista, tá, gente? Então, para começar, eu sou flamenguista. Mas ano passado eu passei pelo Fluminense, fui fazer uma formação lá de fotobiomodulação, que é o que a gente aplica hoje aqui na clínica, tá? Que é um trabalho com LED. Tá? Isso aqui foi em novembro do ano passado. Fui muito acolhido lá, por todo mundo da fisioterapia, com o Nilton Petroni, que para mim é o melhor fisioterapeuta do mundo, foi o cara que recuperou o joelho do Ronaldo Fenômeno. Isso aqui com o Royler Gracie, né? Então eu trabalho também com a galera de jiu-jitsu, isso aqui foi esse ano, lá na... A família Gracie é tradicional, né? Aí é o Royler Gracie, é o filho aí do Hélio, um dos caras mais importantes da família, aí é meu filho, tá? Certo. O Davi, aí lá na clínica. Isso aí foi na época que eu acompanhei o Minotauro, né? Então teve uma época que o Rodrigo montou uma franquia, que é a Tinogueira, aqui em Fortaleza, e aí quando ele vinha pra cá, a gente... Mas foi você que derrubou ele não, né? Não, ali ele me derruba só soprando. Quando a gente não estava fazendo fisioterapia, a gente estava velejando de kite. Ele é louco por kite, então a gente depois do trabalho ia para o Cumbuco velejar. Gente, essa foto mais importante. Essa foto eu só fui entender a importância dela depois de muitos anos eu dando uma palestra e eu parei, coloquei essa foto e eu parei para entender essa foto. Isso aqui foi no Rio de Janeiro, tá? Em 2010. Eu tenho experiência de mais de 10 anos no futsal feminino. E essa foto, ela é muito importante porque, nesse tempo, essas meninas jogavam sub-20, tá? Eu brinco dizendo que, nessa época, todas ainda mijavam na calcinha, tá? Porque eram todas muito jovens. Isso aqui foi no Campeonato Brasileiro. Mas aqui, logo acima de mim, a gente tem a Simone, que a Simone, depois de 10 anos... Aí, depois de 10 anos, foi o que aconteceu, tá? Aí, ninguém era ninguém. Depois de 10 anos, a Simone virou... Seleção Brasileira de Futsal, a Dani que está aqui embaixo aqui, ó, Seleção Brasileira de Futsal, a Mandinha, ninguém nem fala, acho que 8 vezes melhor do mundo, acima a Jessijane, Seleção Brasileira de Futsal, lá atrás a Gabigol, Seleção Brasileira de Futebol, que agora está no Corinthians. Aí a gente tem ali o Wilson Saboia, que hoje é o atual técnico da Seleção Brasileira de Futsal. Aí nós temos do outro lado o André, que foi preparador físico da Seleção Brasileira de Futsal. E aqui a gente tem o José Góes, que também é convocação Seleção Brasileira de Futsal. Então, nessa época aqui, eu fico todo arrepiado falando isso, porque era uma época que a gente já plantava muito bem, a gente já trabalhava com seriedade, todos os profissionais, sub-20, e depois de 10 anos, o fruto, Seleção Brasileira de Futsal de quase o time todo.
Então, Bacana isso aqui é isso aí. uma semente plantada. E aqui a Marília também, melhor do Brasil em futsal, eu acho. Aqui foi minha passagem aqui pelo Ferrinho, aqui, ó, pertinho aqui da gente, Ah, aqui, ó, no Camarão. Aqui foi na época que eu comandei o Ferrinho, o Departamento de Saúde, tá? Foi uma experiência muito legal. Aqui foi minha convocação para a Seleção Brasileira de Futsal, na época eu estava com câncer, né? E aí eu não podia muito viajar, estava carecão aí eu pedi para esse amigo aí, o Francilávio, que para mim é um dos melhores fisioterapeutas também de Fortaleza, e por mim nessa viagem. bacana. Esse daí também foi muito importante. Esse cara aí é o Matheus. O Matheus, ele é jogador de futsal e goleiro, foi seleção brasileira de futsal por um tempo. E ele se aposentou, eu acho, com 44 anos, ou foi com 42 anos, jogando melhor do que os meus 22. E isso aqui em 2018, ele veio me deixar esse presente, que aí foi o título de melhor goleiro do estado do Ceará. E aí foi bacana porque quando ele me trouxe esse troféu, eu fiquei muito emocionado porque eu acho que seria o penúltimo ano da carreira dele. E ele disse assim para mim, disse, olha, guarde esse troféu porque eu acho que esse vai ser o último troféu da minha vida. Cara, não, esse troféu é seu, eu não vou ficar com o último troféu da sua vida. Eu disse, não, se não fosse você, porque por 10 anos eu atendi todas as lesões dele, fratura de rosto, fratura de tíbia. E ele disse, olha, se não fosse você, tá, eu não teria chegado onde eu cheguei, e guarde muito bem, porque esse talvez seja o último troféu da minha vida. E realmente foi, porque o ano seguinte ele jogou ainda, mas nenhum time foi campeão e nem ele foi o melhor goleiro do estado. Então, muito bacana. É o Matheus. Isso é esporte, então assim, você perguntou o que é esporte na sua vida, é isso. É tudo, né? É tudo, é muito bacana. E fale sobre alguma coisa sobre dry needling. Dry needling é um método de agulhamento, tá? É como se fosse Seja uma acupuntura. acupuntura? Dry needling em inglês se chama agulhamento a seco. É como se fosse um tipo de acupuntura, mas sem você utilizar os meridianos, o raciocínio energético da acupuntura. Você trabalha também com isso? Trabalho. Então, a nossa clínica, Zé, é uma clínica de referência a nível de Brasil. A gente trabalha com reparo tecidual de forma muito bacana. A gente consegue fechar uma lesão muscular. A gente consegue fechar uma lesão muscular que provavelmente ela demoraria um mês. A gente às vezes fecha ela em 72 horas. Tudo é monitorado com ultrassom, tudo é monitorado com termografia. Então, e o processo de recuperação também é muito legal. Esse dry needling, ele é utilizado em que tipo de tratamento? É quando você quer reparar um tecido. É uma agulha, que essa agulha ela ajuda a agudizar um pouco mais a lesão para que o organismo ele possa recuperar. Mas a gente tem métodos mais avançados, tá? Como, por exemplo, a fotobiomodulação, que é até o que a gente está estudando agora no doutorado. A fotobiomodulação ela consegue reparar uma célula e um tecido de forma muito mais rápida. Com alguns medicamentos, com algumas drogas também que a gente trabalha. Por exemplo, a gente lançou esse creme. Esse aqui é um creme chamado Relax Clinic. Então, aqui é um creme que tem cúrcuma, que tem copaíba e que tem uma série de substâncias que ajuda também no processo de cicatrização junto com a recuperação lá da fisioterapia. Mas esse creme aí ele é fabricado onde? Então, essa marca é nossa, né? Então, sua? essa marca Relax Clinic é nossa, que é outra empresa que a gente tem, Pois não. em que a gente, junto com a indústria, desenvolveu esse creme. Ah. E fale sobre a... E esse creme é seu, então já aproveitar aqui, ó, esse creme é seu. Para que é que serve aqui? Para dor? Isso aí serve para dor, né? Para dor, para inflamação, para melhorar a circulação periférica. A dor de cotovelo não cura não, né? Nem dor de cotovelo e nem dor de parto. Não, né? Não, eu falo dor de parto porque uma vez ligaram pra gente no sábado dizendo que estava com muita dor e que era uma dor desesperadora, estava vindo do interior, se a clínica estava funcionando. E aí eu disse, não, a clínica está fechada, sábado não funciona, mas era tanta dor que eu pedi para o fisioterapeuta nosso abrir a clínica e atender. Aí depois eu liguei para o fisioterapeuta, ele ligou para mim logo depois que atendeu, né? Eu disse, e aí, amigo, você conseguiu resolver a dor da paciente? Eu disse, não, resolvi. Eu pedi para ele ir para o hospital ter menino. Ela não estava tendo dor de parto, ela estava parindo e achava que estava só com a dor e queria que a gente resolvesse na clínica. Isso aí. Então, dor de parto a gente não trata, tá certo? Nem a dor de cotovelo. A dor de cotovelo só a irmã Jurema.
Não, né? é dor de cotovelo, aí tem A Zezé de irmã Camargo, Jurema, tem... a irmã Jurema traz o amor de volta, Então, mas né? tem Zezo, tem Zezé de Camargo, tem Também é. Vando, né? Muito gostoso. É, Né? mas a irmã Fábio Jurema, ela diz Júnior. que só traz se for do mesmo bairro. Se for de bairro diferente, ela já não consegue trazer o amor de volta. Muito obrigado aí. Joia. E sei que você gosta também muito de poesia, né? É, rapaz, descobri que você era poeta também. Quando eu comecei a assistir o programa, eu achei muito bacana. Aquela poesia do Augusto dos Anjos, Versos Íntimos. Vamos ver se a gente consegue, nós dois, dizer essa poesia? Bora lá. Vamos lá. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, Foste tua companheira inseparável. Acostuma-te, acostuma-te à lama que te espera. o homem que nessa terra miserável mora entre feras. Sente a necessidade inevitável de também ser fera. Toma o fósforo, Acende o teu cigarro. o beijo amigo, É a véspera do escarro. a mão que afaga. É a mesma que apedreja. Se alguém ainda causa pena de tua chaga, Apedreja esta mão, viu que te afaga. e escarna essa boca que te beija. Muito bom. bem. Rapaz, eu tava me lembrando, tu falando em dor, eu tava me lembrando assim, quando a gente era adolescente, eu gostava muito de jogar bola. E Galera aqui da produção aqui, ó, galera, tá todo mundo rindo, eu não sei se é porque estão com dor de cotovelo, tá entendendo? Eu não sei se depois essa eu vou galera... dar o telefone da irmã Jurema. Da irmã Jurema? Aqui pro rapaz ali, que ele tá meio capiongo. Isso aí tá... Quando a gente era adolescente, por exemplo, eu era adolescente, eu gostava muito de jogar bola. A gente corria muito e numa determinada hora a gente ficava sentindo uma dor no pé Dor da barriga. desviado, né? Que chamava dor desviado, né? E a gente colocava uma Uma folha. uma folha para passar a dor. Passa, rapaz. O que é que significa essa dor desviada? É provocada por quê? Então, a gente tem um músculo, tá? Que é um músculo muito forte que se chama psoas, tá certo? Isso aí vem depois de muito esforço, tá certo? Quando a gente faz muito esforço, esse músculo ele pode entrar no estado de contratura, não só ele, mas as próprias vísceras, tá? O intestino, que também é um músculo, tudo isso aí fadiga, tá? Pois não. Quando o músculo ele entra no estado de fadiga, aí ele contrai. A contratura muscular é uma proteção para que o músculo não rasgue. Então, é uma contratura muscular mesmo. A folha verde é porque ela é fria, né? Ah. Então, por ela ser fria, aí o que é que acontece? Aí dá aquela sensação de alívio, né? Rapaz, você tá puxando coisa de longe. Se não tiver ninguém aqui do interior, ninguém sabe o que é isso, não. Não sabe o que é isso, não. E a fascite plantar? Rapaz, O que é que é? A fascite plantar, rapaz, é uma inflamação na planta do pé. Ó, abri aqui, ó. Fascite plantar é isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um exame de termografia, tá, gente? Certo. Aqui é um pé que tá normal, tá? E aqui é um pé que tá com fascite plantar. Então, aqui é inflamação, Zé, ó. Então, essa inflamação aqui pode ser por várias coisas, cara. Pode ser porque você sobrecarrega mais uma perna do que a outra, pode ser porque você tem um pé muito cavo, pode ser porque você tem um pé muito plano, pode ser porque você faz um trabalho que força muito. Aí você resolve isso com fisioterapia e resolve isso com palmilha. Aproveitar, ó. Eu tenho um pé que é muito cavo, tá certo? Meu pé é assim, ó, tá? Tem um pé chato, tem um pé normal e um pé cavo. Aí, eu tenho aqui uma palmilha, que é o nosso palmilhas que a gente faz, ó. Certo. Ó. Se você puder observar, tá? Aqui tem um elementozinho, ó. Você consegue ver, ó? Tem uma curvatura, né? É uma curvatura, você vê, ó? Isso, tô vendo. Então, isso aqui é para preencher o pé cavo. Então, quando isso aqui, tá? Preenche a cava, tá certo? Você aumenta a área de contato. Quando você aumenta a área de contato, você diminui a pressão. Aliviador. Isso, exatamente, aliviador. Agora, lógico, tá? Que você tem que ver. Às vezes é porque pisa para dentro, às vezes é porque pisa para fora. Tem várias formas diferentes de você entender o fascite plantar. O nome fascite plantar por fascite plantar não quer dizer nada. Quer dizer só que a fáscia tá inflamada. Agora, entender o porquê que essa fáscia está inflamada e como tratar, aí onde é que está o segredo. O pulo do gato. A minha filha, ela nasceu também com o pé chato. E eu lembro quando ela era pequena, ela ficou utilizando botas. Botinha. Mas depois, depois de alguns anos, eu li que a bota parece que não faz muito efeito. Não sei. Faz. Faz? Faz efeito sim, tá? Pé cavo, como eu falei no meu caso, tá certo? É menos ruim, porque para um pé cavo a gente tem um sinal de guerra para trabalhar. Um pé cavo você pode soltar lá embaixo a fáscia, um pé cavo você pode alongar ele,
Um pé cavo você pode pegar osso por osso do pé e melhorar a mobilidade. Um pé cavo a gente pode colocar uma palmilha para apoiar. Um pé plano não tem muito o que fazer. Quando o pé ele é assim, ó, plano, a única coisa que você pode fazer é colocar uma palmilha para sustentar, quando tira, desce. Coloca uma palmilha para sustentar, quando tira, desce. Não tem muito o que fazer. Não dá para você alongar, não dá para você mexer, porque vai piorar. Nós sabemos, agora é um assunto muito sério. Não que que a gente está conversando aqui não seja sério. Nós temos vários tipos de corno, não é? Tem o corno banana, que é aquele que a mulher vai embora e deixa uma penca de filho, né? Tem o corno abelha, que é aquele que chega, vê que tem o sujeito na casa dele, aí ele volta, vai para a rua fazer cera e quando volta é cheio do mel, né? Tem o corno Papai Noel, que é o que leva a chifre, vai embora e depois volta por causa das crianças. E eu queria que você explicasse o que é o corno cutâneo. O corno cutâneo? Rapaz, sim. Eu não entendo de corno, não. Eu não entendo de corno, não. O corno cutâneo não é aquele... É uma protuberância, né, que existe, né, na pele, que então, é chamado disso, né? Então, existem vários tipos de corno, sabe? Isso. Então, existe por exemplo, o menisco, tá certo? O menisco, você tem o corno anterior e o corno posterior. Que é exatamente... O corno anterior é aquele que... O corno anterior é a parte anterior do menisco. Aí tem o corno posterior, tá certo? Que é a parte posterior do menisco. Aí você lá no sacro, você tem dois ossos, né? No final da coluna você tem o sacro e você tem o cóccix. Ali você tem um corno superior direito e um corno superior esquerdo, né? E tem um corno inferior direito e tem um corno inferior esquerdo já no cóccix. Então tem vários tipos de corno. Mas ele não vai falar de cordão, que a audiência aí pode ir embora, rapaz. É verdade. Vamos pular para outra coisa, né? Vamos pular para a chikungunya, né? Eu tive chikungunya, mas eu fiquei com dor até na língua, sabe? Era dor em todas as articulações. Eu estava de um jeito que eu não conseguia, por exemplo, se caísse R$20, eu não conseguia me baixar para pegar os R$20. Tinha que esperar uma pessoa para vir, aí disse, pega aí que eu te dou 10, fico com 10. O que é isso aí? O que é que a chikungunya atinge essas articulações que a gente fica com dores insuportáveis? Antes de falar da chikungunya, né? Eu tenho um canal do YouTube, tem uma audiência bacana, então depois se inscreva no meu canal, José Góes, tá certo? Acabou de bater agora 60 mil inscritos. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Isso. Não tem nenhum corno, tá? Não estou dizendo que tem nenhum corno assistindo. A audiência não tem isso. A chikungunya, tá? Ela é uma doença inflamatória, tá certo? E são por fases, tá? Então, além dela agudizar muito a inflamação, tá certo? Da artrite, da doenças, da dor nos tendões, tá? Dores musculares. Tem épocas lá na clínica em que a gente trata 2, 3, 4, 5 pacientes na mesma semana com chikungunya, tá? E realmente ela invalida mesmo. A pessoa fica com dores articulares, dores dos joelhos, dores nas mãos, principalmente nas regiões mais periféricas, nos pés. Mas tem tratamento para isso, né? Pelo menos para amenizar, né? O tratamento da chikungunya, tá? É você fazer atividade física a partir do momento que você consiga, no seu limite, tá certo? Medicações anti-inflamatórias também pode tomar e fazer fisioterapia. Na fisioterapia a gente tem uma série de recursos anti-inflamatórios analgésicos, como também trabalho de alongamento, de manipulação, para aliviar toda a tensão articular e tentar ter uma vida normal com atividade física. E a famosa hérnia de disco? Certo. A hérnia de disco, ela tem, o tratamento é só cirúrgico ou pode ter algum tratamento, vamos dizer assim, paliativo, que você consiga conviver com a dor o resto da vida? A hérnia de disco é a doença mais injustiçada que existe. É a hérnia de disco. Mas por quê? Por quê? Porque de cada 9, de cada 10 dores de coluna, tá? Não é hérnia de disco. Às vezes o paciente ele tem a hérnia, tá certo? Ele tá com dor de coluna, mas a dor não é da hérnia. Mas todo mundo atrela a dor à hérnia. Ela tá leva certo? a culpa. A hérnia leva a culpa, tá? A pessoa tem a hérnia na lombar, sente dor na lombar, mas não é da hérnia. A dor da hérnia, gente, dor de hérnia de disco é uma dor incapacitante. É aquela dor que você não consegue se mexer, é aquela dor que você não consegue se levantar para ir no banheiro.
É uma dor que irradia para a perna, se for na lombar. É uma dor que irradia para o braço, se for na região cervical. E é uma dor que você realmente não se mexe mesmo. 3 a 5% das hérnias é que são cirúrgicas. Quando está na última fase, nas duas últimas fases, que é a fase de exclusão e sequestração, são essas hérnias que se operam. Isso só acontece de 3 a 5% dos casos. 95 a 97% dos casos é fisioterapia, fortalecimento muscular e cuidados. Quais são os cuidados? Não passar muito tempo na posição sentada. A posição sentada piora a coluna. A posição sentada, a sobrecarga que a gente faz na coluna é de 5 a 10 vezes maior do que quando a gente está em pé, porque a gente tem uma curva que é a lordose. Quando a gente senta, a gente desfaz essa lordose, aí a pressão é muito grande. Então, às vezes, fraqueza muscular. Hérnia de disco não é tão esse bicho de 7 cabeças, não. Que... É você afastar um pouquinho a vértebra, porque o disco está comprimindo, fortalecer a musculatura e ter cuidado com a parte ergonômica, tá certo? A parte ergonômica é a mais importante, tá? Ergonomia, gente, é como você adapta o seu material, mobília, cadeira e tudo para você não ter lesão, tá? Vou dar uma dica aí para vocês de casa. Vocês colocam no Google, tá? Na nossa época era enciclopédia Barça, né? Era. Então vocês colocam no Google... Delta La Russa. Vocês colocam no Google assim, ó. NR17. N de navio, R de raio, 17. A NR17 é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e do Emprego que fala sobre ergonomia. E aí vai dizer como é que tem que ser a cadeira, como é que tem que ser a mesa, como é que tem que ser o computador. Só para você entender, de todas as profissões do mundo, tá? A NR17 fez um anexo para ela, que é a profissão do telemarketing. Quem é a galera do telemarketing? Quem trabalha sentado aqui no computador fazendo alguma coisa. E ela normatizou tudo, como é que tem que ser a cadeira. Ela normatizou até quantos caracteres a gente pode digitar por hora. Se a gente digitar mais de 8.000 caracteres, a gente tá disposto a uma propenso a uma lesão, né? Eu fui perito judicial por um tempo, tá? Então, eu fui perito de algumas varas da Justiça do Trabalho e eu passei um tempo, problema de tendinite, problema de ombro e tudo. Então, eu era o perito do juiz por um tempo. E é muito interessante como as pessoas negligenciam a ergonomia. E é algo tão simples. E aquele esporão de galo, que é o esporão calcâneo, né? Que chama? Esporão de calcâneo. Por que chama esporão de galo? É porque parece o esporão de um galo. E mesmo. Aquilo ali tem cura, tem tratamento, então, tem que fazer cirurgia? O esporão de calcânio é uma fascite mal curada. A fascite planta, a fáscia é um tecido, tá certo? É um tecido muito rígido, muito duro, que está inserido lá no calcânio. Quando é na parte inferior aqui, tá certo? E quando é na parte superior do calcânio, é do tendão do calcânio. Essa fascite e essa tendinite mal curada, a inflamação começa a virar osso, tá certo? Ó, aquela atleta, uma das atletas daquela foto, tá certo? A Dani aqui, ó, tá mesmo no meio aqui do corte aqui, ó. A Dani, ela é fisioterapeuta, trabalhou com a gente há muito tempo. E quando ela era acadêmica, ela fez um curso meu de dry needling, tá? E meu curso era todo com ultrassom, então eu fazia o curso todo com equipamento de imagem. E quando foi na hora do pé, aí ela disse assim, Góis, eu tenho um esporão de calcânio muito grande. Mostra aqui pra turma, eu mostrei o esporão dela. Eu disse, Dani, se você não parar de jogar, e se você não tratar esse tendão vai romper. Rompeu em 2 meses. Rompeu em 2 meses. Bem aqui, ó. E depois que rompe o tendão, aí é complicado, aí é cirurgia, né? E a recuperação é bem lenta, né? Mas enfim, rompeu, operou, a gente tratou, tá certo? E ela voltou a jogar e joga até hoje. Ela é profissional, foi seleção brasileira. Eu queria te pedir licença, Góis, para ler aqui os nossos patrocinadores. O programa Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, tem um patrocínio da Soparia Caldo de Caridade, da Espetaria Angorá na Chapa e do curso de Solidariedade. Quem pariu Mateus que balance. Voltando aqui ao nosso papo. A dor lombar. Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre a dor lombar, o nervo ciático, que são dores também insuportáveis, né? Então, a lombar é o final da coluna, tá?
A coluna você tem a cervical, a torácica, depois a coluna lombar, aí tem 2 ossinhos pequenininhos que a gente falou, que é o sacro e o cóccix. Então, a lombar é o último segmento da coluna que tem disco, né? O disco você tem aqui a vértebra, a outra, e no meio você tem tipo uma borrachinha que mantém o amortecimento. A lombar é quem aguenta mais carga, tá certo? E aí, no momento que a gente senta, tá certo? Essa lombar ela desfaz, porque lembra que eu falei que tem a lordose, né? A lordose aqui, ó. Essa curvazinha aqui, ó. Essa curva, gente, ela existe para proteger a coluna. Na hora que eu sento, olha o que acontece, ó. Quando eu sento, faz isso, ó. Isso. Ó. Então você desfaz a curva. A curva tá assim, ó. Quando você senta, faz isso, ó. Aí aqui você tem um disco, você abre o espaço posterior e o disco começa a sair. Aí que tem a hernia de disco. E os nervos estão todos aqui atrás, ó. E o que é que você tem que fazer para poder você sentar de maneira correta, com a postura correta? Primeiro tem uma cadeira que nem essa, ó. Aqui, gente, é uma cadeira ergonômica. Entendeu? Que você tem um apoio, tá? Tem que ter uma cadeira com apoio ergonômica. Segundo, 20 minutinhos sentado, 30 minutos no máximo. Levanta, dá uma esticada por um lado, para o outro, vai no banheiro, 5 minutinhos, senta de novo. Terceiro, você tem que fazer trabalho de fortalecimento da coluna lombar. E não é aquele fortalecimento de academia de musculação que você vai lá, não é aquilo não. Tem uma série de exercícios específicos em que você pode fazer o trabalho de fortalecimento da coluna, tá certo? E por último, visitar um fisioterapeuta, né? De vez em quando, para ver o que tem de problema. O José Góes, né? Visitar o José Góes. Visitar o José Góes aqui, ó. Me diz uma coisa, eu queria que tu falasse um pouco sobre o teu trabalho voluntário. Então, eu sempre tive vontade de fazer um trabalho voluntário, gente. E vocês não têm ideia da importância do que é isso na sua vida, sabe? Tudo tem um momento, tá? E eu tive um momento em que eu fui atender a comunidade carente, lá na Granja Portugal, e isso foi por 5 anos, fazer um trabalho de acupuntura, sabe, Zé? E por 5 anos, toda quinta-feira, eu estava lá atendendo a galera lá com acupuntura. E foi um período muito bacana, tá? No projeto social. Foi um dos períodos que eu mais cresci na minha vida, em tudo que você possa imaginar. Na parte familiar, na parte financeira, na parte pessoal, na parte espiritual, na parte profissional, em tudo. Eu lembro que se meu carro ele tivesse com problema, tá? Eu ia de táxi lá para a Granja Portugal. Mas não faltava o compromisso, né? Quando eu botava meu carro na manutenção, eu ia de táxi para lá. Quando eu não ia de táxi, o pastor, ele era no centro cristão. Quando ele ia me pegar numa Kombi, né? E por muitas vezes eu fui nessa Kombi nesses 5 anos. Depois eu encontrei com ele, muito tempo depois, eu falei, meu amigo, você tá lembrado daquela Kombi que a gente ia? Ele disse, o nome daquela ali se chama Livramento. Teve muito livramento aquela Kombi. E muito bacana. Inclusive, quero aqui parabenizar pela estrutura. Isso que eu queria perguntar a ti, o que é que você achou da casa de Vovó Dedé? Amigo, a casa de Vovó Dedé é algo que a cidade tem que conhecer. Porque a cidade não conhece. Eu nunca imaginei que eu fosse encontrar uma estrutura tão linda, tão bem cuidada, tanto amor envolvido, né? Todas as pessoas que estão aqui, a gente sente, né? O amor, a entrega, a energia, coisa linda. Eu já passei por todos os estúdios de TV dessa cidade, tá? Eu já passei por todos os estúdios de TV dessa cidade, já gravei em tudo que foi canto. Meu amigo, aqui é lindo, tá certo? Aqui é lindo. Eu pensei que eu ia encontrar uma sala com 2 câmeras Sony, tá entendendo? Pra gente fazer esse bate-papo, que é transmitir aqui pelo OBS, mas estou num estúdio lindo. E não só tem esse aqui é o menor. É o menor. Né? Você viu o estúdio de gravação das músicas? O estúdio de gravação, quando eu vi o piano, quando eu vi as salas de música, as salas de piano, tudo bem cuidado, limpo, a cozinha. Vocês estão de parabéns. Eu acho que a cidade de Fortaleza tem que conhecer isso aqui, viu, Zé? Muitas vezes não conhece. Você vai ser um novo porta-voz daqui, né? Para divulgar a casa de Vovó Dedé, que é muito importante. Eu já botei no Instagram antes de entrar aqui, viu? Se já, você for olhar aí não tem no Instagram, aí tem não, né? Nesse celular aí, ó. É esse meu aqui, mas eu vou adaptá-lo. Tá certo. Então o rapaz vai botar aqui esse aplicativo aqui, aí você pode passar para cá que vai dar certo. E fale mais sobre a sua atividade, por exemplo, na sua clínica, em recuperação das pessoas que chegam lá.
Porque eu estava me lembrando, você falando em dor, a dor do parto, né, que a senhora foi lá tudinho, eu tive uma crise de pedra nos rins, que foi uma dor insuportável. Dizem, né, que é maior do que a dor do parto. E foi uma dor incrível, né? E eu acho que dor é muito... Não tem quem goste de dor, né? E você trabalha com uma coisa que a maioria das pessoas sente algum tipo de dor, né? Você atende muita gente, como é que é? Onde é que fica a tua clínica? Eu queria que você deixasse aí o Instagram, o endereço e tal. Então, gente, a clínica fica na Rua Henriqueta Galeno, 521, no Dionísio Torres. Se chama Instituto de Tratamento da Dor, tá? O nosso principal foco é no diagnóstico cinético funcional, tá? Um dos motivos do nosso sucesso na recuperação dos pacientes, primeiro é o amor, tá? Porque a gente ama muito quem está lá dentro. O paciente, quando chega lá na clínica, ele passa 2 horas na clínica. Então, ele faz todo o trabalho de fisioterapia, depois ele faz o processo de fortalecimento, tem muito amor envolvido em tudo que a gente faz, tá certo? E o nosso maior foco é o diagnóstico cinético funcional. Que, por exemplo, tem paciente que chega com dor de ombro, essa dor de ombro pode ser por N motivos. Pode ser porque o ombro está bloqueado, pode ser porque o ombro está frouxo. Então, o tratamento é completamente diferente. Pode ser porque ele trabalhou numa mesa que é toda alta aqui, ó, que a ergonomia não funciona, então nem é ombro bloqueado, nem ombro frouxo. A gente tem que adaptar a ergonomia. Então, o diagnóstico é fundamental, né? Para poder ter um tratamento adequado. E para a gente fazer esse diagnóstico, a gente faz um exame chamado de termografia. É claro que é experiência clínica, né? Ó, tá aqui, ó. Olha que legal. Aqui, paciente com dor de coluna, tá? Esse aqui é um exame de termografia. Todos os dois têm dor de coluna. E o tratamento é completamente diferente. Esse aqui é um paciente que tem um padrão diafragmático que envolve muita sobrecarga na coluna lombar. Esse aqui já é mais a musculatura lateral. Então, assim, a gente faz um exame de termografia, a gente faz exame de baropodometria, que é um teste da pisada. Se a gente tiver dúvida em alguma coisa, a gente faz um exame de ultrassom, um exame de imagem, para a gente ver se tem rotura de tendão, para saber se o paciente é nosso ou se o paciente é do médico. Então, a gente foca muito no diagnóstico para que a gente tenha um trabalho de forma correta. Só para você ter ideia, a termografia, ela tem uma probabilidade de ver. A probabilidade, olha só, gente, ela tem a probabilidade, a gente consegue ver a probabilidade da mulher ter um câncer de mama 10 anos antes da mamografia mostrar. Mas quais são esses, vamos dizer assim, esses sintomas, esses resquícios que você pode detectar para que venha possivelmente ter um câncer de mama? Então, o câncer, a mamografia só mostra quando tem um caroço, né? Isso. Quando tem um caroço, o mamógrafo ele vai ver o caroço. Esse caroço, esse tumor, ele foi nutrido por muitos anos por uma trama de vasos, tá certo? Então, na termografia, a gente consegue ver esses vasos, tá certo? Que possivelmente pode ser um câncer de mama, com a probabilidade de 30% a 40%, até 10 anos antes da mamografia, sabe? Então, a gente consegue ver. Uma paciente, semestre passado, foi fazer uma consulta lá na clínica, acho que o problema dela era ombro, não lembro bem, acho que era ombro. E aí eu vi os vasos, né? E aí falei na hora, olha, a senhora tem que procurar um mastologista, porque esses vasos aqui são atípicos, a gente não vê muito, tá? E aí ela foi, depois de 15 dias, ela ligou agradecendo que estava com câncer de mama, sabe? Então, assim, a gente consegue ver algo muito bacana. O paciente chega com dor de joelho, a gente vê que ele está com problema também no quadril. Ele chega reclamando de fascite plantar, a gente vê que ele está com problema na lombar, que ele ainda não começou a sentir a dor, mas se não começar a tratar, ele vai sentir dor. Eu falo muito, né? Dá um espaço para você perguntar. Não, mas pode falar que é muito importante o que você está dizendo aí, né? Então, você tem, a sua clínica tem equipamentos de última geração que podem detectar todos esses sintomas, não é isso? Isso, exatamente. Tá? Mas só que os equipamentos não é o mais importante. O mais importante é que, por exemplo... quem opera os medicamentos, né? A minha história, eu vou fazer agora 21 anos de formado. Eu só faço a mesma coisa, meu amigo, de forma diferente. Então, pé, eu já tratei algumas centenas. Em 20 anos e 21 anos, eu só faço a mesma coisa de forma diferente. Eu sei o que é um pulmão, porque eu sou professor de anatomia. Mas eu nunca tratei uma bronquite. Eu nunca tratei uma bronquiectasia. Eu nunca tratei uma asma. Entende? Eu trato lesões musculoesqueléticas. Então, e as histórias são todas iguais. Então, na metade da história do paciente, você já tem ali, ó, você já tem o caminho, tá certo?
do que pode ser. O exame ele vai só para, né? Comprovar aquilo que você está comprovar. Imaginando, né? É isso. O nosso tempo, infelizmente, acabou. E eu gostaria de te agradecer por você ter vindo aqui, batido esse papo tão bacana, tão informativo. Tudo bem. Muito obrigado. Obrigado também, Zé. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Quero fazer mais um convite. Isso aqui, gente, é fantástico. Vocês não têm ideia. Quando você vê à frente, você pensa que é uma casa pequena. Quando você entra, é algo muito grande e que, com certeza, tem mudado a realidade de muitos adolescentes. Eu tive a oportunidade de ver um cara lá no violoncelo, Violoncelo, tem um violino. Ele era um adolescente, né? E ele disse que entrou aqui criança, né? Já está com uns 7 anos que está aqui dentro. Então, gente, vem conhecer aqui, tá? A casa do Valdedé. Tá, muito obrigado mais uma vez, José Góes. E eu queria agradecer aos telespectadores e dizer que na próxima semana nós estaremos aqui com mais uma nova entrevista. Muito obrigado.